amados irmãos e irmãs, nós iremos dar continuidade às nossas catequeses sobre a escatologia cristã. Nós iremos continuar respondendo aquela pergunta: o que acontece após a morte? Ontem nós já dissemos algo sobre isto, nós já apresentamos a ideia fundamental de que os cristãos creem que a morte não é o fim. Tanto é que em nosso credo, eu recordo aqui, nós dizemos: creio na vida eterna. A morte não é, em hipótese alguma, o fim. Agora nós iremos dar continuidade respondendo essa pergunta, trocando em miúdos, né? Apresentando com mais detalhes a nossa resposta. Amados irmãos e irmãs, diante da pergunta: o que acontece após a morte? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte põe fim ao tempo da acolhida ou da recusa da graça de Deus. A morte, com a morte, ali é como se diz aqui em inglês, full stop, é ponto final. Quem se decidiu por Cristo é de Cristo, e quem rejeitou a Cristo, rejeitou a Cristo. Então, a morte é o fim. Como está lá em Mateus 25:10. Quando fechou a porta. Então, como está lá em Mateus 25:10, quando a porta fechar, ou seja, quando vier a morte, ali terminou o tempo da escolha. Não existe mais a possibilidade nem de arrependimento, nem tampouco tempo de alguém mudar de ideia. Então a morte é, vamos dizer assim, o término das decisões humanas, seja do sim a Deus ou seja do não para Deus. Isso que precisa ficar claro. É por isso que nós acreditamos que imediatamente após a morte ocorre o que nós chamamos de juízo particular, como está escrito em Hebreus 9:27. Como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois de que vem o julgamento. Então, amado irmão, amada irmã, que fique claro para nós: imediatamente após a morte ocorre o que nós chamamos de juízo particular, o juízo individual. Não nos esqueçamos, irmãos, não tenhamos sempre presente que ali com a morte é um momento em que nós iremos comparecer à presença do Senhor. Nós iremos ficar diante do Senhor e iremos ser julgados por Jesus. Jesus irá julgar. Nós rezamos no credo, lembram? Cremos no juízo, a gente crê no juízo. Só que imediatamente após a morte, nós teremos esse juízo que nós chamamos de particular. Ou iremos para o céu, ou iremos para o inferno. Nós teremos um momento também de explicar a questão do purgatório. Por que eu digo céu ou inferno? Porque quem vai para o purgatório também vai para o céu, não é? O purgatório é um caminho para o céu. Então, imediatamente após a morte, nós seremos julgados por Deus. Essa é a ideia fundamental que precisa ficar na nossa mente. Então aqui eu já entendo que não existe aquelas coisas que algumas pessoas falam de alma penada. Não, imediatamente após a morte, a pessoa é julgada. E aqui eu também já entendo que não existe essa ideia de reencarnação. Depois a gente vai poder falar um pouco nisso, sobre essa questão aqui. Talvez fazer um programa só explicando o porquê de nós não crermos
em reencarnação, mas aqui já está o motivo. Aqui já está a razão, porque como está escrito em Hebreus 9:27, após a morte segue-se o juízo. A pessoa vive uma só vez, está escrito na Bíblia, está determinado que o homem morra uma só vez. Portanto, é só uma vida e imediatamente após a morte seremos julgados. Essa é a ideia que deve estar presente em nossa mente, não é? Aí a retribuição é imediatamente após a morte. Basta lembrar aquela parábola do pobre Lázaro, né? Imediatamente após a morte foi julgado. Ou mesmo que Jesus disse ao bom ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está lá em Lucas 23:43. Você pode conferir na sua Bíblia. Então, a nossa fé, irmãos, é aquela do juízo imediatamente após a morte. Eu estou colocando aí a imagem da porta principal da Catedral de Notre Dame. E é curioso que na entrada da catedral, a imagem que se tem é do juízo. Quem passa pela porta principal já sabe que o juízo a espera. Nós iremos prestar contas da nossa vida ao divino juiz, irmãos. E essa verdade ela é muito importante para nós, porque o homem tem que viver sabendo que vai prestar contas da sua vida diante de Deus. Ele não pode viver a sua vida de qualquer jeito, porque ele irá ser julgado pela verdade de Deus. Eu não vou ser julgado pelos meus critérios, pelos meus pensamentos, eu vou ser julgado por Deus, por Jesus Cristo. Então a verdade é aquela de Cristo. Essa é um ensinamento tremendo que deve nos orientar, que deve nos conduzir. Nós seremos julgados por Cristo, tá certo? Bom, tendo dito isso, nós iremos agora para um outro ponto da nossa reflexão. Pontuamos que após a morte, imediatamente é o juízo particular, e as sentenças possíveis são essas: céu, inferno e purgatório. Nós diríamos céu e inferno porque, como já dissemos, é o purgatório. Quem vai para o purgatório, quem passa pelo purgatório, passa para ir para o céu. Essa aqui é a ideia fundamental. Essas são as sentenças possíveis: céu, inferno e purgatório. É preciso ter consciência dessas 4 realidades. Primeiro, todos irão morrer uma única vez. Segundo, após a morte seremos submetidos ao juízo particular. E aqui nós também fazemos uma distinção, uma diferenciação entre juízo particular e juízo final, tá certo? Juízo particular e juízo final. O juízo final só irá ocorrer na parousia, ou seja, quando Jesus vier em glória. Então tenham presente essas duas noções: juízo particular imediatamente após a morte e juízo final por ocasião da vinda de Cristo, por ocasião do retorno glorioso do Senhor. São essas as verdades que nós precisamos estar bem presentes. Aqui nós queremos também rebater algumas seitas que dizem que após a morte a pessoa fica dormindo. Lembram? Você já deve ter encontrado alguns protestantes, não sei nem se pode ser chamado de protestantes, especialmente os adventistas do sétimo dia. Eu sei que eles são muito apegados a essa doutrina de que após a morte as pessoas ficariam dormindo. Ora, eu gostaria aqui de lembrar que essa ideia não é cristã. Essa ideia não faz parte
das convicções apostólicas. E como é que eu sei disso? Como é que eu posso provar isso? É por isso que eu pedi que vocês pegassem a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículos 20, onde São Paulo diz assim: meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Amados irmãos e irmãs, São Paulo diz que para mim, viver é lucro. Ora, como é que viver é lucro se eu fosse morrer para ficar dormindo, como dizem os protestantes? Seria melhor, como dizem os adventistas. Eu não quero dizer aqui os protestantes, porque não são todos os protestantes que pensam assim. São especialmente os adventistas do sétimo dia, que entendem que a pessoa morre e fica dormindo. Essa ideia, eu repito, não é cristã. São Paulo vai nos dizer aqui: meu desejo é partir para estar com Cristo. Olha o que é que ele diz: meu desejo é partir para estar com Cristo. Então, se ele diz que é partir para estar com Cristo, é porque imediatamente após a morte se dá o nosso encontro com Cristo. Repito aquela citação de Jesus ao bom ladrão: eles ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, imediatamente após a morte ocorre o nosso encontro com o Senhor. Seremos abraçados pelo Senhor. Por quê? Se nós fôssemos morrer para ficar dormindo e só esperando o juízo final, então não teria sentido essa palavra do apóstolo que morrer é lucro. Morrer só é lucro porque ele vai se encontrar com o Senhor, vai vê-lo face a face. Então, eu repito e aqui sublinho essa ideia de que vamos morrer para ficar dormindo. Essa é uma ideia do Antigo Testamento, mas não é nem só do Antigo, do Antiquíssimo Testamento. Porque aqui eu também preciso explicar para vocês uma coisa importantíssima. E, sobretudo, os adventistas e os testemunhos de Jeová gostam de citar essa passagem. Lá em Eclesiastes 9:4 diz assim: os mortos, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Ora, irmãos, o que nós precisamos entender é que a revelação bíblica, ela é uma revelação pedagógica. Deus não revelou tudo de uma vez. Deus não revelou, Deus vai revelando paulatinamente, como quem educa uma criança. Quando um menino chega na escola, ele não começa a aprender raiz quadrada. Ele começa a aprender o ABC e fazer as 4 operações. E na medida que ele vai progredindo, vai crescendo, ele vai aprendendo outras realidades mais complexas. Isso é a revelação cristã. Nós dizemos que a revelação cristã, a revelação bíblica, ela tem uma pedagogia. Então é claro que no Antigo Testamento, ali não tinha sido revelada a ideia de vida após a morte. Os patriarcas tinham a ideia que a promessa era para este mundo. Então o que é que os amigos de Deus esperavam? Era vida longa, muitos filhos, era longevidade. Então eles imaginavam que essa era a bênção. Está ali realmente essas ideias, mas na medida que Deus continua se revelando pelos seus profetas, começa a surgir a verdade da vida eterna, da ressurreição, da vida imortal. E essa realidade se torna patente com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a verdade completa vem com o nosso Senhor.
Então, quando alguém cita essas passagens, essas pessoas estão no Antigo Testamento. E não só no Antigo Testamento, no Antiquíssimo Testamento. Não é? Estão ultrapassadas, não fez um update, quer dizer, uma atualização da revelação cristã. A atualização que vem com a revelação cristã, que vem com Cristo. A ideia de que após a morte, imediatamente após a morte, nós nos encontraremos com o Senhor. Então, irmãos, eu espero que essa explicação tenha nos ajudado a entender a responder para você mesmo essa pergunta: o que acontece após a morte? Então a resposta é simples: imediatamente após a morte, nós somos julgados por Cristo. Ocorre o que nós chamamos, preste atenção nessa expressão, de juízo particular. Então a ideia de que você dorme e vai ficar dormindo não é uma ideia cristã, é uma ideia que está no Antigo Testamento, no Antiquíssimo Testamento, de modo que os livros mais recentes, mesmo do Antigo Testamento, a ideia da ressurreição já está presente. Basta ver lá em Daniel 7, se não me falha a memória, ou mesmo no livro da Sabedoria 2, que são livros mais próximos da vinda de Jesus. Então nele já está presente a ideia de que a morte não é o fim, e depois a ideia da ressurreição. E só com a vinda de Jesus essas verdades já estão evidentes. Basta lembrar, por exemplo, que quando Jesus conta, no tempo de Jesus, essa ideia de morreu ou acabou, ou morreu ou ficou dormindo, ela já não era existente. Tanto é que quando Jesus andou no mundo, ele contou aquela parábola do rico e do jovem e de Lázaro, de Lázaro, né? Aquela parábola, e aí ali já está presente a ideia de que não morreu e fica dormindo. Morreu e vão para o Sheol. Então antes de Cristo ninguém ia para o céu, porque as portas do céu estavam fechadas. Só com Cristo é que as portas do céu se abrem. Então, de modo que ali já estava presente a ideia de que se morria e ia para o seio de Abraão. E já no seio de Abraão já existia uma divisão entre um Sheol para os justos e um Sheol de sofrimento para os ímpios. E, claro, só com a vinda de Cristo é que os céus se abrem e ali já podemos ir para a comunhão com nosso Senhor, a comunhão com Deus, vê-lo face a face. Então, preste bem atenção. Alguém que fica dizendo que morreu e fica dormindo, essa pessoa não está nem no tempo de Cristo. Quer dizer, antes de Cristo essa ideia já tinha sido superada, porque a revelação já tinha progredido. Essa pessoa estava, vamos dizer assim, biblicamente ultrapassada, né? A revelação progrediu, mas ela ficou estacionada no passado bíblico e não acompanhou o progresso da revelação divina, que alcança o seu ponto alto com Jesus Cristo. Aí nós sabemos que, então, o que acontece após a morte, nós não temos dúvida. Imediatamente após a morte ocorre o juízo particular. Céu, inferno ou purgatório. E quem vai para o purgatório vai para o céu também, porque o purgatório só tem uma porta, uma porta de saída, que é para o céu. E outra coisa importante para lembrarmos é que esse juízo particular se dá imediatamente após a morte. Não existe sono, ninguém morre e vai ficar dormindo. Essa ideia já foi superada. Então esses foram os pontos que nós desejamos apresentar para vocês nessa segunda meditação sobre a escatologia cristã, respondendo a pergunta: o que acontece após a morte? Então esperamos que ela tenha lhe ajudado, tenha esclarecido alguma dúvida. Deixe o seu like e o seu dislike e faça também o seu comentário no nosso vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.